Se liga só, hein? Esse aqui é o problema que a gente vai resolver nessa aula de hoje com essa ferramenta que é pouco estudada na matemática. Esse símbolo que talvez você nunca tenha visto. A gente vai descobrir o que ele significa e como que ele pode resolver esse problema pra gente, beleza? Então, no final desse vídeo, além de resolver esse problema, a gente também vai descobrir quanto que vai valer 3 fatorial mais essa exclamação na frente do 3, tá? A gente vai descobrir juntos quanto que vale isso, beleza? Então, vamos entender primeiro esse símbolo, mas antes, já se inscreve, ativa o sininho aqui, deixa um like nesse vídeo e me conta se você quer que eu traga mais vídeos sobre análise combinatória. Vamos lá então. Eu vou pegar uma palavra, a palavra ABC, uma palavra de 3 letras, tá? Não que ela tenha algum significado. Se eu fosse calcular todos os anagramas dessa palavra, a gente sabe que o total de anagramas vai ser 3 fatorial, que são 6, certo? Então, são 6 anagramas. Quais seriam eles? Então, eu tenho aqui o ABC, aí eu tenho o ACB, eu tenho o BAC, eu tenho o BCA, eu tenho o CAB e eu tenho o CBA, certo? Então, olha só, se eu pegar essa primeira palavra como referência, o ABC, o que vai me responder esse símbolo aqui, que agora falando o nome para vocês, se chama desarranjo ou permutação caótica. Então, são esses dois nomes que você pode ter, tá? Desarranjo ou permutação caótica. Tem alguns outros nomes também, mas esses são os principais. Então, o que ele diz para a gente? Ele quer saber quais são os anagramas, considerando essa palavra aqui como referência, que todas as letras estão na posição diferente da inicial. Como assim? Se nessa primeira palavra eu tenho o A na primeira posição, eu vou eliminar todos os anagramas que têm o A nessa mesma posição. Como é o caso desse cara aqui, ó. Se eu tenho o A na posição inicial, então eu vou jogar fora. Porque eu não quero isso, só quero os que estão na posição diferente. Agora eu vou olhar o B. Eu vou eliminar todos os anagramas que têm o B nessa mesma posição, tá? Que no caso seria esse, né? Então, eu vou eliminar esse anagrama aqui. E por último, eu vou pegar o C e eliminar todos os anagramas que tem o C na terceira posição, que seria esse cara. Então, jogo fora aqui. Conclusão. Os dois únicos anagramas que respeitam essa ideia de todas as letras estarem na posição diferente da inicial são esses dois. Então, a resposta do desarranjo de 3 elementos ou a permutação caótica de 3 elementos é 2, ok? Então, a permutação simples de 3 elementos é 6 e a permutação simples de 3 elementos é 2. Show! Mas ainda assim, só o fato de eu saber de 3 elementos não me responde, por exemplo, de 4 elementos, de 5 elementos, de 6 elementos. Então, para a gente não ter que ficar calculando todos os anagramas de um para depois ver quais que se comportam dessa forma, a gente vai ter que descobrir maneiras de calcular isso. Uma das maneiras é fazer o seguinte. Vamos supor que a gente queira calcular o desarranjo de 3 elementos por essa forma. Então, a gente vai pegar a permutação de 3 elementos e vai multiplicar por 1 menos 1 sobre 1 fatorial mais 1 sobre 2 fatorial menos 1 sobre 3 fatorial. Então, qual que é a ideia aqui dessa fórmula? A gente vai sempre intercalar os sinais, a gente vai pegar o fatorial e multiplicar por todo mundo, e a gente vai pegar todos os fatoriais até esse cara. Então, começando aqui, que seria o 0 fatorial, né? Eu não coloquei, mas é opcional, porque vai dar 1, até o 3, tá? Essa que é a ideia. Então, vamos ver se bate com o resultado que a gente tinha. A gente tem aqui, então, 6, que vai multiplicar 1 menos 1 mais meio menos 1 sexto, certo? Então, olha só, esse 1 com menos 1 cortou, e aí vai ter como resposta 6, que vai multiplicar meio mais 1 sexto. Vou fazer a distributiva, então vai ficar 6 vezes meio, aliás, aqui é menos, né? 6 vezes meio dá 3, menos 6 vezes 1 sexto, que dá 1. Então, a resposta é o 2 que a gente tinha chegado antes, tá? Claro que dá mais trabalho,
Só que essa fórmula permite você calcular qualquer desarranjo, qualquer permutação caótica. Então vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Permutação caótica de 4 elementos. Eu vou pegar 4 fatorial e eu vou multiplicar por 1, que seria 1 sobre 0 fatorial, menos 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, menos 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial. Então, ela vai se expandindo, né? E, ó, antes que você fique preocupado ou preocupada, não é a única maneira de calcular isso. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar um outro jeito, tá? Segura aí. Então, olha só, vamos lá. Como é que vai dar isso aqui, ó? Vai ficar 24, que é o 4 fatorial, que vai multiplicar 1 menos 1 cortou, então já vou ignorar. Aí sobrou 1 sobre 2, menos 1 sobre 6, mais 1 sobre 24, certo? Então, 24 vezes meio dá 12. 24 dividido por 6 dá 4. Então, 12 menos 4, mais 24 sobre 24 deu 1. Então, 12 menos 4 dá 8, mais 1 deu 9. Então, o desarranjo de 4 elementos é 9. Então, se você pega uma palavra de 4 letras, que vai ter um total de 24 anagramas, só 9 deles vão ter todas as letras na posição diferente da inicial. Interessante, né? Bom, qual que seria então um jeito mais prático de calcular isso? Essa fórmula é uma aproximação e ela vai te ajudar a ser mais rápido nessa conta. Então, como é que a gente calcula? Sempre que eu vou pegar um desarranjo de n elementos, eu vou fazer uma aproximação, seja um arredondamento para cima ou para baixo, de n fatorial dividido pelo número e. O que é o número e? O e é um número irracional, parecido com o número π, tá? Você pode aproximar o número e para 2,71 ou 72, se você preferir, beleza? Então, vamos pegar um exemplo. Ó. Se eu quiser saber quanto que daria o desarranjo de 4 na calculadora, vamos lá. Eu pegaria o 4 fatorial e vou dividir pelo número e. Isso dá 8,83 aproximadamente. Se eu arredondar, o arredondamento mais próximo é o 9, então a resposta seria 9. Se eu pegasse, por exemplo, o 3 fatorial e dividisse pelo número e, ia dar 2,2, que o arredondamento mais próximo aí, né, seria o próprio 2, que é a resposta que a gente já tinha encontrado. Então, com essa simples conta, você consegue chegar na resposta também. Isso vai te facilitar em alguns momentos, beleza? Então, você sempre pode usar essa forma também, e esse colchetes que a gente coloca, ele está representando esse arredondamento para o inteiro mais próximo. Então, entendido essas duas maneiras de calcular, já fica óbvio quanto que dá essa conta aqui, né? Que seria 6 mais 2, obviamente isso aqui vai dar 8. Então, a thumbnail aí do vídeo já está respondida. Agora, vamos responder esse problema, que é, vamos ler aqui, ó. Cláudia, Paulo, Rodrigo e Ana brincam entre si de amigo secreto ou amigo oculto. Cada nome é escrito em um pedaço de papel, que é colocado em uma urna, e cada participante retira um deles ao acaso. A probabilidade de que nenhum participante retire seu próprio nome é. Vou deixar você pensar aí por alguns segundos e deixe a sua resposta nos comentários. Primeiro, você deve estar pensando, que raio que esse problema tem a ver com o que a gente viu até agora? Probabilidade, amigo secreto, o que tem a ver? Olha como é interessante essa conexão de um assunto no outro, tá? Vamos supor que quando essas 4 pessoas forem tirar os papéis da urna, vão sair lá os nomes dele, e vamos supor que saia na ordem que aparece no texto. Então, primeiro sai a Cláudia, depois sai o Paulo, depois sai o Rodrigo, depois sai a Ana. Isso aqui é uma palavra de 4 letras. Todas as maneiras de eles retirarem esses papéis vão ser todas as maneiras de escrever essa palavra permutando as letras. Ou seja, a permutação de 4 elementos, 4 fatorial, que é 24. Esses são todos os cenários possíveis, concorda? Dentre esses cenários, a gente quer os casos em que nenhum participante retira o próprio nome. Ou seja, que seja um anagrama em que nenhuma letra esteja na mesma posição da inicial, que seria essa posição aqui. Em outras palavras, é o desarranjo de 4 elementos. Concorda? Então, a probabilidade, que seria a resposta desse problema, vai ser o desarranjo de 4 elementos dividido pela permutação simples de 4 elementos.
E aí a gente sabe que isso aqui é 9, que a gente já calculou lá embaixo, né? 9 sobre 24, divide por 3, isso aqui é 3 sobre 8, e aí a gente mata essa resposta aqui. Interessante, né? Então, esse é um tema pouco explorado na escola, mas que em alguns exercícios ou de concurso ou de vestibular pode aparecer e você pode usar esses recursos aqui para calcular isso, ok? Análise combinatória sempre tem recursos interessantes aí para a gente discutir. Beleza, então? Tem outros vídeos aqui no canal sobre probabilidade e análise combinatória. Vou deixar recomendado aí para você. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve e a gente se encontra no próximo.